Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui em mais um episódio do Mentaliza aí Podcast, da segunda temporada. E a nossa convidada de hoje é muito especial, é a Elisa. Elisa, se presente pra nós. Olá, pessoal. Primeiro, um grande prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite, a Luana, a Laura. Muito sucesso. Mentaliza já veio para ficar, já tem aí uma história, né, um Obrigada. cuidado e um amor muito grande. Bom, falar de mim, né? Sou uma apaixonada por psicologia, tanto é que eu vou contar um pouquinho para vocês. Toda a minha trajetória, ela foi como gestão de pessoas e negócios. Então, eu trabalhei por 20 anos como executiva de empresas e trabalhando muito na linha de resultado, gestão de pessoas mesmo. E ali eu descobri a minha paixão por negócios, mas ver as pessoas gerarem isso, o crescimento delas. E aí, então, eu fui fazer a psicologia bem depois de outras formações. Aquela luta, né? Trabalho, mas eu tinha o quê? Um propósito. E quando eu fiz a minha transição de carreira, todo mundo achou que eu enlouqueci, né? Como que você larga uma carreira de tanto tempo, tão valorizada, vamos falar assim, no meio corporativo, para vir para uma psicologia clínica? Porque as pessoas não entendem ainda o papel do psicólogo. Acha que é só ouvir, né? E não é. Nós temos um papel de suma importância, né, na vida aí do indivíduo. E ali eu fiz a transição, fiz a minha especialização em TCC. E abordagem, qual é a melhor? A gente sempre ouve na faculdade, a gente fica, qual li? Todas têm muito valor. Tanto é que eu fiz a minha pós em TCC, mas eu concluí o meu curso na psicanálise. Igual eu, né, amiga? Gente, foi hilário, assim, que a coordenadora, até ela, você na psicanálise? Sim, por que não? Eu acho que nós temos que nos testarmos, né, experimentar, e esse é o valor para a psicologia. Então, assim, a formação em psicóloga, especialista em TCC, fiz também algumas especializações em coaching da psicologia positiva, que eu adoro também. MBA em gestão de pessoas e negócios, que está no sangue, né? E tô aqui, nessa parte agora já há 13 anos, na psicologia clínica e na parte de desenvolvimento humano. Ai, que delícia, muito bom ter você aqui com a gente hoje, com esse currículo maravilhoso, né, contando essa história. E vamos lá, né, vamos começar o nosso bate-papo. Hoje a gente chamou a Elisa aqui pra falar dessa área que ela acabou de falar, né, do desenvolvimento humano, do autoconhecimento. E você contou um pouco da história, né, conta pra gente como que você chegou ali no desenvolvimento, por que que você escolheu ir pro desenvolvimento? Para a parte do desenvolvimento humano, né? Eu sempre... cada um de nós temos uma história, uma bagagem, né? E eu olhava a psicologia pelo um olhar muito assim, além do aparente. E quando eu migrei, eu falava assim, eu queria uma psicologia por resultado. Sim. Eu quero algo que possa trazer, né? Porque a gente, como eu disse, por desconhecimento, as pessoas acham que é muita falação e pouca ação, é blá blá blá, e não é. Falei, de que forma que a gente pode trazer uma psicologia por resultado? Foi aí que eu pensei no desenvolvimento humano. Então, é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço e mais eu acelero o atingimento dos objetivos. Então, essa era a lógica que eu tinha. Se a gente não se conhece, não tem como você se dar bem em nenhuma relação. Isso é fato. Por quê? Como que eu vou me relacionar se eu não conheço aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que são os meus entraves, que me possibilita, né, no meu crescimento? Então, a partir do momento que você se conhece, fortalece, acelera o atingimento, é a parte da construção do desenvolver. Né? De você deixar para trás muitas coisas que às vezes são reproduções, que aí a gente vai falar aqui um pouquinho, e passar você realmente atuar com você sendo o personagem principal. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu preciso acrescentar, o que eu preciso descartar. Então, foi um pouco disso, através de uma psicologia por resultado. Eu acho que, igual você falou que você é apaixonada pela psicologia, eu sou também por conta justamente disso. Da pessoa conseguir entrar ali no processo e no final daquilo, principalmente baseado na TCC, né? Sair de lá se autoconhecendo para encarar diversos outros problemas. Sendo seu próprio terapeuta. Não, assim, sendo capaz de se desenvolver, né? Sim. Sozinha.
de lidar com os problemas. Então, achei essa etapa muito interessante. E é tão lindo, porque às vezes você acha que você vai pro psicólogo já com uma patologia instaurada, né? Eu preciso estar doente ou fraco para eu ir, né? Mas não. Eu vejo esse processo muito preventivo, Sim. né? As fases da nossa vida, cada uma vem com os desafios. Eu não falo os problemas, eu falo os desafios que são inerentes àquela fase. E quanto mais você se conhece, mais você aprende a lidar. Por quê? Problema, as dificuldades, os desafios, nós vamos ter sempre. Enquanto tiver vida, eu vou ter as dificuldades. Então, a terapia, o processo de autoconhecimento, o desenvolvimento humano, não é que você não vai ter problema mais. Você aprende a lidar, né? Através desse autoconhecimento. Até a ansiedade, né? Eu acho que a maior queixa hoje em dia dos pacientes é a ansiedade. Muitos chegam, acredito que muitos devem chegar pra você falando: eu quero tirar essa ansiedade, eu não quero mais ter ansiedade. Não tem como, gente. Todo mundo vai passar pela ansiedade. É fisiológica, é do humano, né? É adaptativa. Então, tem que, igual a TCC, psicologia, qualquer outra abordagem tá aí pra isso, de fazer encarar isso, né? Exatamente. Já que você trouxe a ansiedade, a gente vê como o mal do século, né? E as pessoas às vezes banalizam um pouco e outras potencializam. Então a gente tem que entender que eu falo que o remédio ele trata ou mata. O que difere é a dose. Então, a ansiedade é exatamente o que você trouxe. É uma questão fisiológica, todos nós vamos ter, até porque a gente precisa dela, né? Para nos dar ação. Temos que ter, gente. Senão, né? Então, senão não tem vida. O que muda é o quanto ela está, né? O quanto ela hoje atrapalha a minha qualidade de vida. Ela passa a ser um problema. Então, isso é muito importante. Conhecer realmente, e isso vem como? Quando eu começo a me compreender no autoconhecimento. E até no quesito, quando você trouxe as patologias, né? Eu vou me procurar quando me percebo com alguma patologia, com algum transtorno. Até nesse momento do desenvolvimento, se entender como indivíduo com tal patologia. Então, se entender como indivíduo. Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada e eu sou assim. Não, você vai se entender, você vai se aprender a lidar com aquilo. Você não é definido pelo transtorno, mas você vai aprender a viver com ele pro resto da vida. Exatamente. Se conhecendo. Eu falo que as pessoas às vezes têm muito medo de se conhecer. Medo do que vai encontrar. Medo de enfrentar também os problemas, né? De falar sobre eles, esconde aquilo dentro da... É se despir, né? Então, assim, às vezes a gente fala, me deixa aqui na minha zona de conforto. Não é zona de conforto, pelo menos na minha opinião. É zona do conhecimento. O conforto é aquilo que realmente traz um conforto, né? Agora, a zona do conhecimento você acostumou. Então, sair daquilo ali realmente é um grande desafio, né? Aí vem os desafios desse processo. Eu falo que ao longo da nossa vida, eu gosto de ilustrar, é como se a gente carregasse uma mochila cheia de pedra. Você dorme, acorda, você tá com aquelas pedras, você só tá doendo, você tá cansada. Você olha e fala, mas o que tá acontecendo? Não sei, eu estou mal. Quantas pessoas hoje chegam no consultório e não sabe, eu não sei o que tá acontecendo comigo. De um tempo pra cá, não aconteceu nada aparente, mas eu não estou bem. Essas pedras é o acúmulo que a gente vai carregando na nossa vida, que são as vivências, as experiências. Só que tem muita coisa que eu carrego que não é minha. Que eu posso, né, deixar, mas para eu deixar, eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber. Tem que encarar. Eu tenho que entender. Então, eu falo que é descarregar essas pedras para você poder realmente prosseguir com o que é seu. Aquilo que for seu, você vai encarar, identificar, encarar para você transformar. Aquilo que não for, você vai descartar. Sim. Então, é um processo também muito doloroso, mas muito vitorioso. Sim, A partir do momento que você consegue ali, né, identificar essas pedrinhas, é uma higienização mental, né? Porque eu falo que tá tudo junto aqui, é igual um armário, né? Você tá com um armário ali cheio de roupa que não serve mais. Roupa, sapato, você olha aquilo ali, e aí? Vai servir pra quê? Nada. O que eu faço? Eu vou retirar
para dar espaço a coisas que realmente vão servir, que acompanham aquele momento. E é assim a mochilinha, né? Esse processo de autoconhecimento. Joga fora o que não serve, Sim. foca no que precisa. Até porque, usando a analogia, né? Quando você retira coisas que não é sua ali, acaba que vai criando espaço tanto para criar suas histórias, suas vivências, Isso. quanto também para pode aparecer de novo coisas de outras pessoas ali na sua mochilinha, mas você vai aprendendo. Eu acho que no processo de autoconhecimento você aprende a tirar elas por conta Total. própria, sabe? Então, assim, essa analogia da mochila é muito boa. E é tão interessante porque tem pessoas que às vezes falam, nossa, gente, eu não suporto aquilo um exemplo, né? Ou do meu pai, ou da minha mãe. Mas eu trago isso comigo. Uhum. De alguma forma, isso também está instaurado, aquilo que eu não gosto, eu reproduzo. Sim. Então, eu compreender que aquilo está em mim, que aquele desconforto não é tanto do outro, mas é algo meu, aquilo também ele é no processo de autoconhecimento que você percebe isso, né? Uhum. Porque aí realmente eu vou saber o que é meu e o que é seu. Por Sim. que gera tanto desconforto? Né? Porque tem coisas que você aprende a lidar com aquilo que você não consegue mudar. Você tem que aprender a lidar. Como que a gente vai sair, abrir a cabeça das pessoas, tirar e colocar? Não! Somos diferentes e muito diferentes. Então eu aprendo a lidar, né? E às vezes as pessoas falam assim, então nesse meu processo eu vou transformar o outro, né? Pensa, não, então agora se eu sei, eu vou saber. Fazer com que o outro... Não, você vai saber sobre você. Uhum. E aquilo que for do outro, você aprende a lidar com aquilo que você não consegue mudar. Com as suas escolhas. É igual relacionamentos, né? Se eu escolho estar em relacionamento, eu sei o que eu quero, o que eu espero, quanto está compatível ou não com aquilo que eu pretendo. E aquilo que não estiver, cabe a mim tomar as minhas decisões. Acho que até porque muitas pessoas vão pra clínica e falam assim, mas eu queria que, por exemplo, os exemplos que você trouxe, eu queria que minha mãe mudasse, eu queria que meu pai mudasse, eu queria que ele me entendesse. Mas você quer que os outros te entendam, mas nem você se entende ainda. Ou eles vão... Eu falo, gente, nós estamos aqui na mesma sala. Olha o quanto isso é único e lindo, né? Por exemplo, se me perguntar, Elisa, o que te chama a atenção aqui na sala? Eu vou falar uma coisa. Para Luana, outra. Para Laura, outra. Nós estamos no mesmo espaço Perspectivas. e tendo visões diferentes. Por quê? É aquilo que está dentro de mim também. É aquilo que eu Não tem como falar que o outro, a opinião do outro, o pensamento do outro tá errado. Né? Exatamente. Então, é a perspectiva. Então, assim, por isso que sempre eu falo, eu vim aqui porque meu marido... As pessoas começam a falar muito do outro. Nós falamos muito do outro, né? E eu falo, não, deixa o outro aqui, ó, e vamos falar de você. Não é o que ele fez, é o que aquele sentimento gerou em você. Porque vai dizer muito sobre isso. É como eu me senti. E muitos acham também que se conhecem, né? Sim. Muitos, eu tenho certeza que muitos também devem chegar e falar assim, Liz, eu já me conheço, eu vim aqui pra tratar sobre o que o outro faz comigo, sobre o que acontece na minha vida, sobre as coisas que acontecem comigo. Mas na hora que você vai perguntar, na hora que você começa ali a conversar, você vê que a pessoa não se entende, não entende suas emoções, seus sentimentos, não sabe demonstrar, não sabe dar nome. É aquela frase, né? Não importa o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram de você. Exato. O outro faz o que quer comigo. Cabe a mim aceitar ou não. Mas para eu estar nesse ponto, né, de saber distinguir, é onde entra total autoconhecimento. Porque senão eu absorvo, eu viro uma esponja. E eu tenho que ser filtro. O tempo todo eu tenho que ser filtro. Eu falo que ao acordar, a sua mente, o pensamento, ele já dispara. É o que as pessoas falam do gatilhos na psicologia. O nosso cérebro é como se fosse um armazenador de dados. Então, está armazenado ali. E todos nós sabemos que temos o consciente e o inconsciente. Só que muita coisa que está no inconsciente, que ainda não é consciente, por isso a importância do autoconhecimento também, para eu trazer aquilo ali, aprender a identificar e a lidar, é aonde eu tenho os problemas. Por quê? Eu já acordei hoje. Aí tem um pensamento aqui que não tá legal. Tô preocupada com alguma coisa, mas eu não tenho consciência daquilo. Ele está instaurado aqui. Em algum momento aquilo ali vem, me gera outra, né? Ele vem, que é o que a gente fala de gatilhos, ele vem
emana ali, gera algum comportamento, e ali eu me perco. Eu falo, mas por que eu estou irritada assim hoje? Ou por que eu estou triste assim hoje? Para e começa a observar os seus pensamentos. Uhum. Eu falo assim, aquilo que eu penso me gera um sentimento que me leva a um comportamento. Isso é para a vida. Sim. Pode ter certeza, os nossos comportamentos, os sentimentos, eles estão norteados pelos nossos pensamentos. Sim. Então, se eu aprender a identificar nesse processo de autoconhecimento, se fosse para eu falar algo assim, por onde começar? Identificar os seus pensamentos. É uma boa etapa, né? Porque, igual você falou, né? Muitos não chegam na clínica e não sabem, assim, por onde começar. Ou então, a gente falou muito também nos episódios anteriores, assim, sobre isso, se voltar para si, sabe? Olhar naquele pensamento e falar assim, nossa, mas eu penso isso. Sim. Eu penso isso e isso me gera isso. É. Até porque na TCC, né, às vezes quando a gente está fazendo ali a tríade, o diagrama, não sei, tem vários nomes para isso, né? Na hora que a gente dá ali uma situação, na hora que você pergunta o que você sentiu de emoção, a pessoa fala assim, eu senti um frio na barriga, não sabe nem falar que se sentiu ansiosa, se sentiu... Não sabe nem a própria emoção, né? Exato. E quando eu tenho uma atividade muito simples, mas que eu gosto de fazer, até compartilhar com vocês, né? Um pouco. Eu falo assim, registra os principais pensamentos que você tem tido ultimamente. Quando eu falo pensamento, escreve pensamento e, né, descreve. Coloca muito sentimento. Vai direto pro sentimento, não vai no pensamento. Aí depois, para a segunda parte, eu falo, agora, você já descreveu o pensamento, vamos colocar para cada pensamento o sentimento ou os sentimentos que aquele pensamento te gera. Aí fala, nossa, mas eu coloquei assim, ansiedade, eu coloquei angústia, tristeza. Não, então põe isso pra cá e vamos agora pensar, o que te gera isso? Isso aqui é a causa. E às vezes os pensamentos são tão acelerados, são tão rápidos que a gente... É exatamente isso, a gente não percebe o que a gente tá pensando. Nem para pra prestar atenção, né? Mas é o que vocês trouxeram, é a distinguir o que é pensamento e sentimento. O processo de autoconhecimento, ele te possibilita entender a origem, aonde, o que acontece, o meu funcionamento. Mas para eu entender que hoje eu não estou me sentindo bem, eu tenho que parar e falar, mas tá, eu não estou me sentindo bem, não aconteceu nada aparente. Mas o que eu estou pensando? Porque a gente não para. No decorrer do dia a dia, quem para aqui fala, deixa eu parar para pensar aqui, deixa eu olhar para mim. O que eu tava pensando hoje? O que eu tava pensando hoje, né? Não. Aí eu chamo isso o registro das emoções. Aí é uma atividade que eles fazem também para autoconhecimento, que eles começam a registrar o seu dia. Escolhe uma hora do dia. Porque geralmente a terapia é uma vez por semana, né? Então, naqueles outros dias, eu vou fazer um registro de emoções para eu começar o quê? Autoconhecer. Porque aí eu começo, aí tem algumas perguntinhas, né, que a gente faz e que eles vão responder todos os dias. Ali é o primeiro passo. Porque aí a pessoa habitua a parar, olhar para ela, se conectar com ela, a saber o que ela está sentindo. Através do sentimento, o que ela pensa que gera aquele sentimento e que leva a um comportamento. Às vezes uma irritabilidade, né? Eu tenho uma queixa de irritabilidade. Nossa, eu fico tão nervosa com os meus filhos, eu não tenho paciência. Não tenho paciência com meu marido, com os meus filhos e tal. Aquilo ali é um comportamento que foi desencadeado, provavelmente, com o sentimento que veio de um pensamento. E a gente conversou exatamente isso também essa semana na supervisão, que assim, a partir do momento que você entende essa ordem, né? Pensamento, emoção, comportamento, é ali que você consegue trocar, imaginar, então eu vou trocar esses meus pensamentos, vão gerar outras emoções, vão gerar outro comportamento. Não, então eu preciso fazer técnicas para o meu comportamento, porque meu pensamento, ok, tava ali no pensamento, me gerou uma ansiedade, mas eu quero mudar o meu comportamento. Ou então eu devo trocar o meu pensamento primeiro. Então é ali, a partir dali que você vai entendendo o processo. Mas você vai ver, ele vem assim, ó, que eu penso, eu sinto e eu vou agir. Hoje, a gente às vezes tenta ir muito no comportamento. Nossa, eu tô nervoso. Tudo bem, você tá nervoso. E aí, o que te faz ficar nervoso? O
que tá aqui que tem um registro que é acionado que te leva a isso? Uhum. Aquilo que eu falei do inconsciente. Uhum. Porque quando acionado, eu vou fazer. E muitas pessoas às vezes agem de uma forma que não gosta. Uhum. Fala, poxa, eu fiz aquilo, eu tive uma postura intempestiva e eu não gosto de ser assim, mas na hora que eu vejo, eu Já já foi. fiz. É isso. Então eu possibilito, opa, deixa eu olhar aqui. O que me faz? O que me gera? Uhum. Olha a complexidade, mas olha o quanto é lindo, né? Sim. E é na simplicidade mesmo, viu, gente? Não tem muito, eu falo que não tem uma receita, assim. Não, é o primeiro eu querer, estar disposto, né? E depois é realmente você treinar. Treinar. Exige muito treino. O cérebro é músculo, né? Você vai pra academia uma vez e já tem o resultado. Não. Dói. E lá, quando vai desenvolver, eu falo, né? O processo requer duas coisas, tempo e dor. Nada é instantâneo e dói. Tudo dói. Você vai desenvolver. A criança começa a andar, as perninhas dói. Tudo dói. Então é o seu processo de descoberta, de desenvolvimento. Sim. E às vezes até você tocou nesse assunto da dor, né, do tempo, às vezes é até por isso que as pessoas hoje em dia não vão pra terapia, né? Porque exatamente por conta disso, porque dói e porque leva tempo. E muitos devem chegar pra você, doutora, eu quero uma coisa que me tira daqui em um mês. Em um mês você consegue tirar minha ansiedade? Não. Um mês você consegue me fazer eu entender o que tá acontecendo? Pode até ser que sim, né? Mas depende muito. Um mês você consegue fazer eu cuidar melhor dos meus filhos, não ser tão explosivo, conversar melhor com meu marido? Luana, eu sempre deixo muito claro na primeira sessão. A primeira sessão, pra mim, ela é crucial. Aquilo que é combinado não sai. Eu não sou detentora de tudo. Eu não tenho ainda, talvez a gente desenvolva juntas a pílula, né? Que de transformação, a pessoa chega, toma aquela pílula e está transformada. Tudo requer tempo. O ser humano é muito imediatista, né? Ah, mas e aí? E aí que dia? Não sei. Então nós vamos construir. Então, assim, se você já coloca quem é ansioso, geralmente, né? Mas e aí? E aí? E aí, que é assim que funciona. Você quer iniciar seu processo na academia, em um dia você está pronto? Em dois, não sabemos. É um processo. Então, todo o processo. Não, e eu acho legal usar isso também da academia. O processo da academia, de mudança do seu corpo, só vai acontecer se você fazer coisas fora dela também. Então, se você cuidar da sua alimentação, se você mudar seus hábitos do dia a dia mesmo, andar mais, ser menos sedentário durante o dia, não ficar só sentado. Então você não vai ter resultado do que acontece na academia. Então na terapia é a mesma coisa. Se você não prestar atenção nos seus sentimentos, prestar atenção nos seus pensamentos, mudar alguns hábitos, porque a atividade física, alimentação, tudo interfere também na nossa saúde mental. Exatamente. Então se você não cuidar fora, não fazer até na TCC a gente fala muito da tarefa de casa, né? Se não fazer as coisas que a psicóloga te passar, se não fazer as coisas que a psicóloga te passar, você não vai mudar nem em 5 anos. E outra coisa também é diferente pra cada um. Por exemplo, a pessoa que fez academia um mês viu algum resultado, pode ser que a pessoa fez 6 e não viu quase nada. Pode ser que fez 2 e fez muita diferença. Cada um é de um jeito, né? E não espera motivação, não. Tem disciplina. Tem que ter uma diferença. E no processo de autoconhecimento também. Sim. Hoje estou muito motivado, quero me conhecer. Não, preciso me conhecer. Eu estou aqui, eu quero chegar lá. Quais os passos que eu vou dar para eu chegar? Quais as ações? Eu falo que é igual um GPS. Você coloca o seu destino final, você sabe a sua rota, e ali você vai para você chegar onde você deseja. A nossa vida é isso. O nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento é esse. Você compara um GPS. Onde eu estou, onde eu quero chegar e quais as ações, a rota que vai me levar onde eu pretendo. É isso. Então, no primeiro passo, né, pra gente recapitular, no primeiro passo geralmente é esse. Entender seus pensamentos, emoções e comportamentos. Exatamente. E aí, entendi. Qual que é o segundo passo? Treinar. A linha eu gosto de fazer uma analogia com a alfabetização. A criança vai para a escola, ela aprende ali. A, E, I, O. Ela fica quanto tempo? Muito tempo, não é? No livrinho. Até depois ela fazer ba, bebe, bobu, depois ela forma as palavrinhas, o nominho, até ela vai ler. Na identificação, a pessoa aprendeu que ela precisa identificar os seus pensamentos.
saber o que é o desconforto, né, para poder transformar aquilo, desconstruir e construir. E nós vamos treinar. Após identificado, você coloca ações para aquilo. Nossa, eu descobri, né, através desse processo, eu identifiquei isso. Esse aqui foi o objetivo. Para cada objetivo, 3 ações. E ela vai treinar toda semana. É um processo fácil? Não. Porque pensamento e comportamento é vício. Nós estamos viciados no modelo. Então, não é fácil mesmo para a pessoa. Às vezes chega e me fala mesmo. Fala, Elisa, eu não consegui. Acabou que eu falei, não tem problema. Você não vai ser 100% do tempo. O que você precisa entender é que você já identificou e você tem que praticar. Errou, refaz. Não fez daquela forma que você tem um comportamento agressivo, você não quer ter um comportamento agressivo para ficar mais claro. Então, sempre você vai parar, respirar, contar até 10 antes de falar. Não vai falar com a cabeça quente. Tá vendo que são exemplos, exercícios simples? Né? Vou até para o pessoal entender melhor. Quais seriam esse exemplo? Uma pessoa que é muito intempestiva, que fala e depois se arrepende porque poderia ter digerido melhor, né? Então a pessoa já não vai falar assim que ela ouve. Ela vai parar, naquele momento ela vai dar uma pausa, depois ela fala. Elisa, eu fui tão bem 2 dias, no outro eu não consegui. Não tem problema, nós vamos ter lapsos no início. Porque a nossa transformação não é imediata. Então é treinar. Identifiquei, coloquei, né, uma nova reprogramação, eu vou treiná-la. E é muito importante você falar isso também, assim, que não é pra sempre. Às vezes, imagina quantos anos a pessoa, às vezes a pessoa chega ali pra você com 30 anos, foi 30, 20 anos sendo agressiva, sei lá o quê. Você acha que em 6 meses ela vai parar e nunca mais ser? Até pro resto da vida, em 5 anos, pode acontecer. Fez o processo certinho, foi uma paciente maravilhosa. Sei lá, em 6 meses conseguiu alta. Daqui 5 anos, ela vai lá e tem um outro comportamento agressivo. Aí daqui 1 semana tem outro. Opa, preciso voltar lá. É ali que tá alguma coisa eu tô desaprendendo, alguma coisa eu tô fazendo de errado, alguma coisa mudou. Sim. Porque pode ter mudado alguma coisa ali que você não tá conseguindo controlar. Então é muito importante também isso do autoconhecimento, saber quando você tá saindo da linha pra poder voltar. E é tão interessante que é até importante também essa informação. Às vezes a pessoa vai para o consultório, mas ela não vai porque ela quis. Porque o marido ou a esposa mandou ir, a mãe mandou ir. Não, você tá muito nervoso, você vai pro psicólogo. A pessoa chega lá, falou que eu sou nervoso. Falei, não, falou você. Por quê? Não adianta. Qualquer mudança eu tenho que reconhecer para eu querer. Eu tenho que identificar, reconhecer para eu poder transformar, porque senão não vai. Se a Luana fala que eu sou assim, ela falou. Eu tenho que reconhecer que aquele meu comportamento me traz prejuízo. Se eu reconheço, as chances de dar certo é muito maior. Você acha que essa parte do reconhecimento seria até, não um passo 1, assim, mas eu falo assim, antes do passo 1, sabe, uma pré ali, antes de eu aprender sobre os meus pensamentos, emoções e comportamentos, depois treinar, você acha que primeiro a pessoa tem que acreditar? Sabe aquela coisa assim, que a pessoa às vezes, vamos dar um exemplo, ela tem um start, fala assim, nossa, eu tô precisando de psicólogo. Ou aconteceu alguma coisa, ou um evento que desencadeou nela muita tristeza, ou ela percebeu, a ficha cai, ela fala, nossa, eu tenho que melhorar isso na minha vida. Senão eu vou atrapalhar outras relações, ou o meu trabalho, o meu relacionamento. O que foram as minhas amizades. Ali ela falou, eu preciso. Entre o eu preciso, ali eu identifiquei, certo? Mas o eu preciso e eu consigo, aí é o tempo que a gente tem do treino. Então eu identifiquei aqui, eu vou treinar aqui para eu poder me libertar daquilo que eu entendi que não me faz bem, para eu poder colocar um novo comportamento que funcione melhor na minha vida. E acho legal você também falar isso de comportamento, porque às vezes é a pessoa aprender outros vários comportamentos. Por exemplo, assim, não é a maioria das minhas respostas é agressiva. Meu filho falou alguma coisa que eu não gostei, eu sou agressiva. Meu marido fez uma coisa que eu não fiz, eu sou agressiva. Minha amiga teve uma atitude que eu não gostei, eu sou agressiva. Mas é aprender a responder de outros jeitos. Com meu filho eu vou responder de outro jeito. Numa outra situação eu vou responder de outro jeito. Por isso que tem uma variedade, né? Mas é por isso que eu fiz a analogia com a alfabetização. Ali você vai reaprender.
Você está condicionado a um modelo. E ao longo do processo pode até surgindo novos também, né? Sim. Elisa, eu sou nervosa, agora eu vou ficar bem calminha. Eu tenho minha personalidade, eu tenho meu jeito. A ideia, gente, não é assim. Existe um modelo certo e um modelo errado. Isso é bem claro. Sim. Não tem modelo. Tem aquilo que você identifica, que te atrapalha, que te pesa e que você quer descartar. Quando você identifica isso, a gente começa a trabalhar aquilo ali. Uma reprogramação mesmo, daquilo que vai trazer um comportamento muito mais saudável para sua vida. Porque aquilo você já entendeu que não faz bem, está atrapalhando as suas relações. Você pode ficar paralisada. Né? A pessoa, por exemplo, tem medo de tudo, vamos dizer assim. Tem alguma coisa que está conectada ali. Aí do outro dia ela não vai ter medo mais? Não, mas ela identificou que o medo paralisa. Então, através dessa identificação, poxa, eu identifiquei, mas como me libertar desse medo agora? Eu quero. Porque as pessoas querem, às vezes não conseguem. Mas por quê? Porque a gente precisa praticar. Não, e às vezes até querendo é difícil. Demais. Mesmo acontece assim, Não, eu quero mudar. Você já pode até afirmar, não é nem às vezes, é o processo, por isso que eu falo que o processo requer tempo e dor. É difícil, porque a pessoa às vezes se acha impotente, fala, poxa, eu já entendi que é assim, só que eu não consigo mudar. Então, por quê? Porque não é assim. O ser humano, o nosso funcionamento não é assim, exato. Eu realmente identifiquei já, eu até falei, nossa, você já deu um passo enorme se você identificou, parabéns. A pessoa dá um sorriso, fala mesmo? Claro! Se você já identificou que aquilo não é legal, que você quer desenvolver, já é muito valioso. E assim, é interessante também porque muitos querem só ouvir isso, né? Assim, não, eu entendo que você responde desse jeito, por que você responde desse jeito? Porque, igual você falou, às vezes quando o paciente chega assim, meu marido me mandou vir aqui porque sou muito agressiva, brigo muito com meu filho, brigo muito com ele. E aí você chega pra ela e fala assim, não, mas eu entendo por que você é assim, olha o que você passou. A pessoa já cai ali, ó, já tira um peso enorme, às vezes era isso que ela queria ouvir. Então é lindo de ver o processo de desenvolvimento. Ele vem desse autoconhecimento, que é essa identificação. E depois do treino, o próximo passo, o que você acha? É execução, né? Eu falo menos falação e mais ação. Às vezes é engraçado o processo, porque o paciente tá lá na frente e quer voltar aqui, ó. Então, ele quer explicar por que ele sentiu aquilo um dia, ou buscar uma explicação por que um dia ele foi daquele jeito. Falei, ó, é daqui pra frente, você já entendeu. Assim, nesse caso, né, gente, eu tô assim, de uma forma até lúdica trazendo, mas nesse caso que a pessoa tá perguntando da Luana, que é assim, tá bom, eu já identifiquei, eu treinei, agora eu tenho que fazer. É isso, é praticar todos os dias. Senão você volta para aquele ambiente. Sim. E o próximo é prevenção de recaídas, manutenção. O que é isso? Quando você se fortalece, você consegue na primeira etapa, que é de identificação, já conhecer onde não está bem. Então você também já conhece um mecanismo ali, né? Que é o treinar aquilo que você precisa. Então, naturalmente, o impacto ele é menor. A não ser que você vai viver uma coisa totalmente diferente do que você já viveu. Aí você pode entender aquilo ali como um novo momento que é aplicado, sabe? Mas você pode usar a mesma ferramenta, a mesma técnica, só que é algo desconhecido. Por isso que eu falo que a gente tem que estar em constante, não é assim. Não é essa autoanálise, né? Esse autoconhecimento, ele é constante. É você saber olhar para você. Por isso que essa técnica de olhar para você, se questionar como eu me sinto, o que me faz me sentir assim, por que eu estou assim. Você se questionar, sabe? A Luana acordar e falar, Luana, peraí, você com você, por que você tá assim hoje pessimista? Para com isso. Traz uma coisa, o que você está pensando? Foca, aí tem outras coisas. Que é gestão do tempo, que você pode colocar para você gerenciar melhor seu tempo, aquilo que te desvia, objetivos, né? Para onde eu quero chegar, o que eu estou fazendo para chegar. E aí você vai fazendo uma manutenção diária.
É legal você falar isso porque eu sou muito assim, eu acordo, você usou o exemplo ali do Luana se perguntando, né? Eu acordo muito e faço isso com o dia anterior. Falo assim, eu acordo e falo assim, por que eu fiz isso ontem? Aí eu vou percebendo, e falo assim, ai, por causa do outro dia eu acordei mais ansiosa. Tive várias atividades durante o dia que me levaram, então hoje eu vou E mudar não meu te comportamento. traz uma reflexão? É isso. Sim. E aí, o que você tem que fazer? Treinar. Sim. Porque se eu acordo, já chuto o pé da cama, já fico nervosa, já tô nervosa porque eu já tive que acordar cedo. Pego o carro, já brigo no trânsito. Chego, a agenda já... Como vai ser meu dia? Terrível. E é assim que acontece. E vai virando bola de neve também, E né? exato. Porque vai vendo as consequências depois daquele dia. Isso, de um probleminha, eu tinha um problema que eu chutei a cama. Uhum. Aí eu já criei problema lá com a secretária na clínica, com o paciente que eu não fui tão... Aí eu já chego em casa, já tô nervosa, aí deixo de fazer. O que vai adiantar Briga com isso? alguém, outra pessoa em casa. Exatamente. O que vai adiantar? Então, esse processo talvez eu responda a sua pergunta assim, é você sabendo sempre olhar para você e se questionar. Não para fora, mas sim para você e se perguntar. Porque aí a gente volta lá naquele primeiro tópico que a gente trouxe, né? Que aí às vezes a pessoa chega e fala assim, mas ele tá fazendo isso comigo, ele, não, o outro, a criança, o filho, o marido, a mãe, o pai. Mas e você? Nesse processo. É difícil a gente assumir ainda hoje, assim, eu também preciso mudar. Geralmente a gente quer que o outro mude, né? Mas porque o ser humano tem uma necessidade de defesa. Eu vejo isso claro na terapia de casal. Chego aqui, não, mas eu fiz isso porque você fez isso. Se você não tivesse feito isso comigo, eu não teria falado daquela forma com você. O que eu faço com os dois? Opa, não quer ser, não quer ser. Vamos ver diferente. Porque eu não olho pra mim. Eu tenho uma necessidade de me defender. Porque a gente tem que estar certo, você tem que justificar, você vai aprendendo algumas coisas, você vai reproduzindo aquilo ali na vida adulta. Aí é o que você falou, eu não consigo olhar pra mim. Eu só olho pro outro. Relação também com os filhos. Não, mas eu gritei porque você não para, menino. Você não fica. Então, assim, é uma necessidade muito grande de estar certo. Você quer estar certo ou ter razão? Tá? Quer paz ou quer razão? Eu fico Nossa, a maturidade te mostra isso. Eu acho que você se posiciona, você fala, mas a partir do momento que o outro não quer entender, Não adianta, né? É do outro. E, assim, quais seriam outras habilidades, assim, que você acha que a pessoa vai aprendendo no processo? Por exemplo, autoaceitação, ter resiliência, disciplina que a gente falou, motivação. Essas também são habilidades trabalhadas no processo de desenvolvimento? Total. A resiliência, você trouxe, assim, ponto-chave, né? Porque a nossa capacidade de transformar, né, aquilo que aconteceu, ressignificar para a gente poder prosseguir. Isso é o tempo todo na nossa vida. A gente não vai só ganhar sempre, a gente tem as dores emocionais, tem aquilo que a gente já viveu, né, que a gente precisa desconstruir. Com essa capacidade, né, essa resiliência mesmo, de você transpor aquilo ali, é um dos fatores primordiais para você poder prosseguir. Sim. As pessoas às vezes esperam, aí você toca também na motivação. Ai, mas eu tô tão, não sei, eu não tenho motivação para pôr a roupa para academia. Você não vai ter mesmo. Não espera motivação. O que você tem que se prender é no que te faz querer ir, é no seu propósito. Tocou ali, você já o seu despertador, você já venceu. Se você acordou assim. Todo dia eu começo uma conversa, já venci isso. Ah, vai pra quê? Qual que é o seu propósito? Eu quero ter longevidade, eu quero ter saúde. Então é nisso. Acorda rápido e vai. É nisso que você pensa. Aí a pessoa, às vezes, também imediatista, fala, eu preciso eliminar tantos quilos. Eu falei, então, fala, eu preciso. Não, é válido. Tem gente que vê números, tem gente que observa metas por números de balanço, de corpo, de outras tarefas, né? Sim. E eu acho interessante, igual você falou assim, porque eu quero isso, porque eu quero isso. Não é porque minha mãe me falou que eu tô um pouquinho gordinha, porque minha mulher... Demais. É disciplina pra pensar... Muitos, assim, igual você falou, não tenho motivação. Por que você não tem motivação? Porque ainda você não encontrou os seus objetivos. Sim.
Você ainda não sabe o porquê que você quer chegar lá. Exatamente. A pessoa só consegue passar, atingir o propósito quando ela suporta o processo. Para ela suportar o processo, ela tem que lembrar o que faz ela querer. Porque não adianta, né, os outros quererem por você. Não, e às vezes, eu brinco muito isso, assim. Às vezes você também nem quer. Tipo assim, eu devia. A gente tá usando aqui o exemplo da academia. Eu devia ir pra academia 3 vezes por semana. Mas eu devia ir porque alguém tá me falando, não é porque eu quero. Então, assim, eu tô me culpando por uma coisa que eu quero, mas às vezes eu não quero mesmo. Sim. Não quero. Eu não entendo porque eu não entendo por que eu não vou. Porque eu processo não é quero. sofrido, ele não é compreendido. Entendeu? Então, aí a pessoa fala assim, não, porque você devia ir pra academia. Mas eu quero fazer um outro esporte, por isso que eu não vou na academia. Sim. Mas se você não entendeu, se você não entendeu ali seu processo, não entendeu? Mas se você entende que você quer, olha que exemplo legal que você deu. Se você entende que você faz para ter saúde, não sei se a academia você pode ir para uma outra coisa que você gosta. Descobrir essa outra coisa. Vou te dar um outro exemplo também, sem ser da academia. Mas olha que interessante. Uma pessoa que acabou de passar por um término de um relacionamento. Qual que é a tendência? Nos primeiros dias, primeiros meses, voltar. Por quê? Você pensa assim, mas nossa, você vai conhecer outra pessoa, vai gostar de outra, nossa, vai se arrepender, nossa, se não der certo, nossa, mas eu só lembro das coisas boas. O que eu falo pra pessoa? Já se tomou a decisão, né, gente? Claro. Óbvio. Você já tomou a decisão, o que vai fazer você suportar? Porque esse processo, essa etapa, não tem como pular ela. Você vai ter que viver ela. É um luto que você está vivendo. O que eu faço aqui, então? Você vai lembrar daquilo que não foi bom. Você vai lembrar daquilo que te fez querer separação. É isso. Então, todo dia você tem que lembrar daquilo. Mas a mente, né, ela te leva, nossa, aquele dia foi tão lindo. Deixa eu ligar pra ele. Nossa, nossa, que saudade dele. Elisa, vou sentir saudade? Vai. Eu vou sentir falta? Óbvio. Mas se eu não quero, o que eu tenho que fazer? Fixa nos motivos que te levaram a separar. Faça suas escolhas. E para fazer escolhas, você tem que se conhecer. Não, é isso que eu tô falando. E aí que entra exatamente o processo de autoconhecimento. Eu sei que é nesse momento que eu tô sentindo saudade, eu tô ficando ansiosa e eu vou ter um comportamento impossível de ligar pra ele. Se você conhece esse processo, quando eu tenho ansiedade, eu fico impulsiva. O que você vai fazer? Largar o telefone pra lá? Fazer outra coisa? Vai caminhar? Sei lá o quê. É nesse momento que o autoconhecimento vai te gerar outras respostas em qualquer situação. Não é só naquela situação que você... Porque às vezes a pessoa foi pra clínica, porque eu sou muito agressiva. O exemplo que a gente estava usando, né? Aí daqui uns 5 anos ela vai passar por outra vida, ela vai passar por uma separação, sei lá o que. É naquele processo de autoconhecimento que ela vai entender ali o que ela tá passando daqui 5 anos. Sim. É a nossa complexidade, né? Mas o quanto é lindo ver isso. Sim. A transformação, né? E o que você vê dos seus pacientes, assim? Você te fala assim, depois, o que as pessoas trazem pra você depois que elas se autoconhecem? Nossa, é aquilo que eu te falei no início, né? A psicologia por resultado. É você ver ali a lagarta e virando borboleta. Voando. É lindo. É um processo lindo. Né? Você poder ali estar participando de uma jornada de alguém. Você, de alguma forma, com um olhar totalmente profissional, né? Sem julgamento do que é certo, do que é errado. Porque cada um que está ali comigo, aquele ali está certo, errado, do jeito que ele pensa, nunca. Não tem isso. Né? Se você vem e tem uma demanda, o meu papel é ser uma ferramenta no seu processo. Eu vou contribuir com você. É isso. E nunca falar para ninguém o que tem que ser feito. E, não, eu acho. Sabe o achismo? Eu acho mesmo, não acha nada. A única coisa que você tem, o nosso papel ali, é de acolher e de contribuir com aquilo que é a queixa do paciente. E o que a pessoa quer. Isso! Porque às vezes aquilo que é bom pra mim não vai ser legal pra você. Você tá bem. É o exemplo que você deu ali na cadeia. As pessoas mandam pra mim, a pessoa tá bem. Ela não quer aquilo. É isso. É aceitação mesmo. Que somos diferentes. Eu falo, nós somos
temos a semelhança, né? Aí pensa que é todo mundo igual, né? Ah, tem dois olhos, narizinho, boquinha, é igual, não tem nada igual. Por isso que a gente tem a digital. Cada um tem a sua. Sim. Nenhum é igual de ninguém. Uhum. Então nós temos a nossa individualidade, tem que ser respeitada, preservada. Uma coisa legal para eu ressaltar também, através do autoconhecimento, isso não quer dizer que vai mudar a sua essência. A ideia é resgatar a sua essência. Porque quanto mais longe você estiver de você, ali é que vem porta para os conflitos. Sim, porque é aí que você aprende a pôr limite nas coisas, né? Tudo. Aí, Porque depois que você se conhece, igual você falou, que depois que você começa a mudar, muitas pessoas devem questionar, mas você tá diferente. Quando você começa a se autoconhecer, Total. né? Mas você tá diferente. Seu namorado fala, mas você tá tendo umas atitudes que não é você não é mais depois que você entrou na terapia. sim. Mas é porque ali você tá aprendendo, igual você falou, você se resgatou e tá aprendendo a pôr limites. Perfeito. É muito E às lindo vezes, também. para essa se referência. agradar, você vai desagradar muitos. Uhum. E não é egoísmo dizer não, egoísmo é se priorizar, as pessoas confundem, isso é amor. Sim. E o autoconhecimento te traz muito isso, é você se priorizar. E até saber também o quando. Óbvio que a gente vai estar na maioria do tempo sempre se priorizando, né? Mas eu falo assim, é quando saber que você tá disponível, você tá aberta para poder fazer alguma coisa pro outro também. Ah, não, isso aqui eu aguento. A pessoa tá pedindo pra fazer tal coisa que eu não sou acostumada, não gosto muito de fazer. Mas essa parte aqui eu aguento, eu vou fazer isso pela outra pessoa. Você vai saber que você vai conseguir voltar, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver as perguntas. Mas eu acho que aquelas perguntas, eu acho que elas foram respondidas. Todas Foram respondidas, respondidas, né? Eu acho. Vê você, o que vocês Vamos ver acham? se a gente passa batida. Acho que é. Desafio. Desafios que as pessoas enfrentam, de que maneira o registro de pensamentos e reflexões pode auxiliar na descoberta de si mesmo. Essa você falou um pouco também, né? Eu acho que é. Eu acho que tem uma pergunta que a gente não respondeu também. Assim, se o processo. Deixa eu pegar ela aqui, porque ela era legal. Acho que tá no meu telefone. Deixa eu ver. Meu Deus. O processo de autoconhecimento substitui a terapia? Eu acho que é uma dentro da outra, né? Acho que a gente respondeu sobre isso. Ah, teve uma aqui que foi a primeira que a pessoa mandou. Como fazer a reprogramação da mente? Identificando os pensamentos. Lá no primeiro passo. Né? Lá no primeiro passo. Primeiro eu identifico. Quando a gente fala em reprogramação, eu identificar o que está me ocasionando, né? Aquele sentimento. Então, para quê? Para eu poder transformá-lo num outro comportamento, que é aquilo que a gente falou no início. Uhum. E qual que é a diferença que você vê entre quando isso acontece, esse processo de autoconhecimento acontece da pessoa individual e em casais, por exemplo? Eu não atendo o casal, eu atendo separado. Ah, Então, tá, para entendi. ele vir para uma terapia de casal, ele tem que passar por uma terapia individual. Entendi. Não dá. Porque o que acontece? As pessoas estão armadas. Elas já chegam querendo se defender, na defensiva. Então, ela precisa entender, passar por esse processo do autoconhecimento dela, se compreender, vê-la dentro daquele processo, para ela ver, entender aquele comportamento dela. Uhum. Porque às vezes não sou eu que te feri, é você que se feriu, Uhum. como que eu disse. Mas aí ele tem que entender por que ocasionou aquilo na sua parceira, no seu parceiro. Uhum. E a pessoa também ter a liberdade de se posicionar, de expressar como se sentiu. Olha que diferença, que até dando um exemplo aí para você. Quando eu chego para alguém e falo assim, você fez isso, eu fiquei chateada. Ou então eu chego para você e falo assim, olha, não é sobre você, é sobre o que eu senti. Talvez a sua intenção não foi essa, mas eu quero expressar como eu me senti quando você fez aquilo comigo. Uhum. Muda. Sim. Total. Eu não tô falando de você, aí eu te desarmo, eu estou falando de mim.
O problema é quando você fala, você fez. Não, quando eu olho pra mim, olha, eu não estou dizendo sobre você, é como eu me senti. Então, eu gostaria de dizer como eu me sinto quando você age daquela forma. A pessoa até se desarma, assim, É né? isso. Às vezes eu Desarma total. tava num processo ali e a pessoa já fala. Não, é isso. Eu acho que a gente pode voltar um pouquinho. Você falou também que você é tão da área dos negócios, né? Assim, você trabalha bastante com essa parte da empresa. E que ponto que o autodesenvolvimento, o autoconhecimento pode nos ajudar num processo profissional, num sucesso profissional? Primeiro, quando você fala em autoconhecimento, você identifica as suas habilidades. Aquilo que eu tenho de melhor para eu potencializar e aquilo que eu tenho de entrave para eu poder desenvolver, que é o que eles falam de pontos de melhorias e pontos positivos, né? Então, assim, quando eu tenho autoconhecimento dentro de uma organização, eu entendo as minhas habilidades e eu potencializo isso. E aquilo que não é tão bom, eu gosto muito de trabalhar com uma ferramenta que é o Coach Assessment. Eu brinco que ele é o exame de sangue na psicologia. Ele traz, assim, através de algumas perguntas, o seu perfil. Então, quando você faz o autoconhecimento, você conhece o seu perfil, você sabe se você está no lugar certo, se você está ali por circunstância ou por escolha, você sabe o potencial que você quer, você começa a fazer o seu business plan mesmo, o seu plano de vida ali, o seu plano Onde você quer de chegar? aonde você quer chegar. Então, isso te possibilita para qualquer área da sua vida, pessoal ou profissional. Para onde eu vou, se eu não sei para onde eu quero ir? É aquilo que eu falei do GPS. Primeira coisa, mas para eu saber onde eu estou, onde eu quero chegar, eu tenho que saber quem eu sou e o que eu quero me tornar. Então, a sua missão mesmo de vida, sua visão, sua perspectiva. Missão é a minha razão da existência, visão, aonde eu quero chegar, os meus valores, que é o que me norteia, que eu não posso abrir mão. Isso faz parte da essência. Isso tudo contribui para o seu lado, na sua perspectiva profissional, acelera os resultados. Sim. Não é à toa que usam isso, né? Missão, visão e valores. Exatamente. E você faz ainda alguns encontros em empresas? Sim. Você trabalha justamente isso com as Sim, empresas? exatamente, com equipe, com liderança, com identificação e criação mesmo porque quando você tem assim, valores estabelecidos, cultura empresarial, você aproxima, né, a equipe. Hoje o que a gente tem muito de problema é esse desvio. Qual que é a cultura da empresa? Nós estamos aqui trabalhando, fazendo, mas qual que é a nossa missão aqui principal? Para onde nós vamos? E não só metas, eu digo, mas eu falo em consonância de valor. E o que você acha do trabalho em grupo? A gente falou bastante do trabalho individual na clínica, né? Mas tem essa parcela também do trabalho em grupo. Quantas pessoas se motivam, tanto nesse processo mesmo. É muito interessante, porque quando você põe mais de uma pessoa, nós vamos ter pessoas que vão pensar diferente. E é interessante ver isso, né? É aquilo que eu falei, a mesma situação, a mesma visão, só que pensamentos diferentes. Então aquilo ali é contributivo. Porque se eu sei ouvir, se eu sei trabalhar em equipe, a empresa ganha muito também. Porque eu consigo trazer uma visão geral e não aquela que é só minha, né? Aquela que eu quero e as minhas necessidades e não da organização. Então, quando você trabalha com um grupo, você percebe isso nitidamente. Você deixa de ter só a sua vontade para ir para uma necessidade de uma organização. Sim, eu acho legal até para cada um do grupo se entender como, assim, qual que é meu papel, por exemplo, na questão da cultura da empresa. Qual que é meu papel nessa cultura? É manter? Não, primeiro, qual é o papel? Caso não tem nem a cultura. Não sabe. Né? Se a pessoa tá ali vestindo a camisa, ela só vai trabalhar. Mas e aí? Ah, não, eu tenho minha meta. Mas e por trás disso? Não sabe nem se a empresa, se os pensamentos da empresa são os mesmos que os seus. Exato. Seus, é a né? cultura organizacional. Quando você institui isso, se acelera muito, você traz. Porque o que uma equipe tem que fazer? Fazer com que as pessoas façam o que ela quer. O resultado. Mas como fazer isso com as pessoas? É a psicologia. Fit cultural, né? Que eles falam. E eu tenho certeza que as empresas devem te dar feedback bastante positivo depois desses processos. São trabalhos maravilhosos. Maravilhosos.
Conta um pouquinho do café com prosa. Então, Café com Prosa eu instituí, ele veio, para eu falar do Café com Prosa, eu falar do Instagram, né? Eu nunca tive rede social, eu sempre tive um preconceito muito grande. Eu achava que nem pessoal eu tinha. Eu achava que aquilo ali não ia contribuir em nada, é só mesmo ser amostradinha e não ia ser contributivo. Até que eu comecei a atender algumas pessoas que trabalham com isso. E um dia me falou, falei, Elisa, por que você não monta um Instagram? Eu falei, eu não, pra quê? Elisa, isso transforma a vida. Do mesmo jeito que você me ajudou, você pode ajudar tantas pessoas. Pega isso como um propósito. Porque assim, comercialmente, eu já não falava, não, tô com agenda, eu já tenho muitos anos, né? Então, no início da minha carreira, eu trabalhei com convênio, fez ali o meu nome, e depois eu saí do convênio e eu mantive uma agenda. Então, não era comercial, assim, né? Aí falou, leva como valor, tal. E ali eu comecei, eu pensei, de que forma que eu posso levar isso, né? Algo que agregue e que contribua na vida das pessoas. E ali veio o Café com Prosa. No meu café da manhã, que eu tomo ali... que aí também eu tive uma reviravolta na minha vida pessoal, né? Minhas filhas foram morar fora, o cachorrinho morreu, ficou eu e meu marido toma café e eu tomo o café com minhas filhas, que era um momento que eu via que era de acolhimento, de troca. Eu criei ele nisso. Então ele tem um valor aí. Eu falei, então agora vai ser com essas pessoas aqui. E Até porque falar em você, poder ajudar, poder conversar, poder ser um pedacinho assim do dia de uma larga escala, né? Você fala de mais pessoas. Então é muito especial também isso do Instagram. A gente gosta bastante assim da interação que a gente tem com o nosso público, as nossas coisas, justamente por isso, poder falar com bastante gente. Eu acho que o psicólogo gosta disso, às vezes, de poder ajudar por ajudar, sabe? Sabe, Luana, é muito gratificante, porque tem muitas pessoas que não têm acesso. Então, aquilo ali, por exemplo, eu costumo ser muito... diariamente, eu converso com as pessoas através das mensagens. Então, aquilo ali, aquela mensagem, talvez naquele dia era o que você precisava. Então, é uma forma de contribuir, né? Então, é um valor muito grande. E saber que as pessoas gostam, aí é gratificante, porque é um resultado, né? Uma plantinha, uma sementinha que trouxe um resultado e que atingiu o propósito. Agora, falar é fácil? Não é fácil. Todo dia eu tenho que lembrar, não, eu tô aqui, eu tenho um propósito, é com as pessoas, é de contribuir. E aquilo ali é o que me ajuda. Não é a motivação, não. Mas é o propósito de estar ali. Sim, eu acho que a gente foi direto pro Café com Prosa, né? E acabou falando um pouquinho desse seu background no Instagram. Igual você falou, 1 ano atrás, não compartilhava as coisas no Instagram. E hoje tá aqui, se vendo, conversando com várias pessoas, né? Conta um pouquinho pra gente, às vezes algum outro projeto que você tem aí depois, mais pra frente, pro final desse ano. Você tem algum projeto pra contar pra gente? Então, esse ainda tá... Eu tô só nele agora, porque ele tomou uma dimensão muito grande, né? Foi muito rápido, né? Muito rápido. E através dele vem outras... O meu escopo do meu trabalho também mudou muito. Eu atendia presencial, pouquíssimos online. Foi uma outra coisa muito interessante que a pandemia nos trouxe como oportunidade. Ali eu vi que era possível. E hoje eu só não migrei 100% porque eu deixei um dia apenas presencial, o resto é tudo online. Então, assim, atendo vários brasileiros residentes, cada um no lugar do mundo. Então, quer dizer, o alcance, né? E eu dava consultoria também junto, larguei tudo para, né, com esse modelo da rede social. E agora, talvez, pro próximo ano, venha o Café com Prosa para empresa. Que aí é onde eu vou voltar com as minhas palestras. Eu já dava muitas palestras, que é uma coisa que eu gosto muito, nesse âmbito de desenvolvimento humano em grupo. Até porque eu acho que nas redes sociais a gente conversa ali com bastante gente, mas a gente sente um pouquinho de falta. Eu acredito que você também sinta falta do contato, né? Sim. Do presencial, do ao vivo, por isso que você quer voltar. Aí eu deixei um dia, né? Ali, aí eu saí da consultoria, impossível, mas na parte de palestra, de levar ali um café com prosa, né? Na medida para a empresa, é um projeto. Que bom. Elisa, eu fico muito feliz. Ai, vamos dar lembrancinha pra Elisa!
Eu sempre esqueço. Oh, muito obrigada. Uma Gente, que lembrancinha. capricho. Eu sou de ver muito detalhes e energia, né? Gente, cheguei aqui uma energia. Ai, Os que bom. detalhes, isso é amor. Uhum. E eu acho que para o sucesso, né, essa vontade de querer fazer, esse capricho todo é o que vai realmente levar vocês aonde vocês desejam. Muito sucesso. Ai, Muito fico feliz em estar aqui com vocês. Ai, que bom. A gente agradece muito pela sua participação de hoje. Eu acredito que o público tem aproveitado bastante, né, sobre essas questões do autoconhecimento. Para quem estava com alguma dúvida ali, ai, eu vou procurar, ai, eu quero me conhecer, ai, será que eu tô pronta? Eu acho que a partir dessa conversa dá para você ter ali uma boa ideia como que vai ser o processo, que é difícil, que todo mundo passa por isso, né? Acho que foi um episódio bem legal aí para as pessoas. Sim, quero agradecer a Elisa também por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, para conversar e passar isso para o nosso público também, para o seu também, claro. Agradecer mesmo por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Ai, que bom, obrigada. Obrigada. E Mentaliza mentaliza aí.